Seara. Experimente a nova costelinha suína temperada para churrasco. Oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Uma zebra histórica no Catar. A Argentina de Lionel Messi chega como favorita e perde da Arábia Saudita na estreia. Polônia e México não marcam na partida em que Lewandowski perdeu um pênalti. A França, campeã mundial, vence a Austrália de virada. No outro jogo do grupo D, Dinamarca e Tunísia ficam no 0-0. Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United. Na Espanha, morre o cantor e compositor cubano Pablo Milanés. E o Brasil perde Erasmo Carlos, um símbolo do rock nacional e da Jovem Guarda, autor de mais de 600 músicas. O Jornal Nacional está começando. Morreu hoje, aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Erasmo Carlos passou os últimos momentos ao lado da mulher Fernanda, aqui no Hospital Barra d'Or, na zona oeste do Rio. Em meados de outubro, ele enfrentou uma síndrome edemigênica, que causa acúmulo de líquido nos tecidos do corpo, provocando edemas, inchaços. A síndrome é consequência de problemas em órgãos como fígado, rins e coração. No início do mês, Erasmo comemorou a alta em redes sociais depois de 2 semanas de internação. Mas o estado de saúde de Erasmo Carlos se agravou. Ele voltou aqui para o mesmo hospital, foi internado e precisou ser entubado. O cantor morreu no fim da manhã. Agora à noite, a família divulgou uma nota informando que Erasmo teve um quadro de paniculite agravado por sepse de origem cutânea. A paniculite é a inflamação da camada de gordura, no caso de Erasmo, agravada por uma infecção generalizada. Fernanda, mulher de Erasmo Carlos, publicou uma despedida emocionada. Perdi a capacidade de me lembrar de como era a vida sem você. Talvez ela nem tenha existido. Quero olhar com compaixão para mim e entender que já sou o bastante por você me amar. Preciso saber viver. É preciso saber viver. A obra vastíssima, a parceria com Roberto Carlos e as reações de artistas à morte de Erasmo Carlos, nós vamos ver daqui a pouco. Presidente do TSE dá 24 horas para o PL, partido de Bolsonaro, incluir dados na representação que pede anulação de parte dos votos do segundo turno. Transição de governo. A expectativa pela apresentação do texto final da PEC que tira despesas do teto de gastos. E o vice-presidente eleito anuncia deputados federais e senadores que vão fazer parte dos grupos técnicos. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. Estamos ao vivo na TV, no YouTube e no Prime Video. Gente, assim que Bolsonaro entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a anulação de parte dos votos do segundo turno, o PL fez o quê? O PL, partido de Bolsonaro, divulgou o relatório que baseou, então, a representação. E, na sequência, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, deu, então, 24 horas para que o partido também apresente dados sobre o primeiro turno das eleições. Terça-feira, 22 de novembro, o Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Líder do PL, Valdemar Costa Neto, pede ao TSE a anulação de votos de quase 280 mil urnas para tentar reverter o resultado do segundo turno das eleições. Corte no programa Farmácia Popular pode deixar mais de 20 milhões de brasileiros sem remédios baratos no ano que vem. Governo de transição quer nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, mas assunto só será discutido depois da posse de Lula. Há 44 dias do fim do mandato, o presidente Bolsonaro acelera nomeações de aliados que poderão interferir em atos do novo governo. ONGs e movimentos sociais se unem contra projeto de lei em tramitação no Congresso que regulamenta a atividade de lobistas. A música brasileira perde mais um de seus grandes nomes, Erasmo Carlos, o tremendão percursor.
Olá, boa noite. Estão comigo hoje aqui na bancada do Jornal da Cultura o sociólogo Ricardo Abramovay, professor de Ciência Ambiental da USP, e o economista e doutor em Ciência Política Ricardo Senes. E você pode participar fazendo comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Ricardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Karen. Boa noite, Senes. Boa noite, Karen. Boa noite, Senes. O governo eleito nomeou hoje mais 99 pessoas para a equipe de transição. Dessa vez, a lista inclui apenas parlamentares. 5 deles foram indicados para o núcleo temático do centro de governo. O anúncio de 99 nomes são de indicações para 29 dos 31 grupos nomeados até agora. E já são 388 técnicos, especialistas e políticos. 94 indicações de parlamentares foram incluídas em grupos já existentes. Também foram apresentados os 5 nomes para o grupo de trabalho chamado de Centro de Governo, uma espécie de núcleo duro para ajudar na transição e na análise dos dados de todos os grupos. Apenas petistas foram chamados. O senador Jacques Wagner, da Bahia, e os deputados do Ceará, José Guimarães e Márcio Macedo, além de Lindenberg Farias, do Rio de Janeiro, e Reginaldo Lopes, de Minas Gerais. O centro de governo foi o 29º grupo anunciado. Ainda faltam 2, Inteligência e Defesa. Os nomes para este último devem ser divulgados até quinta-feira, segundo o coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin. O vice-presidente eleito também informou que cada grupo irá definir quem será o relator. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, pede anulação dos votos computados por quase 280 mil urnas no segundo turno das eleições. O Tribunal Superior Eleitoral já rebateu a representação e determinou que o PL envie em até 24 horas os dados da auditoria encomendada pelo partido do presidente Bolsonaro. O TSE também quer que a ação inclua os votos do primeiro turno. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, tudo bem com você? Muito boa noite, 6 em ponto, horário de Brasília. Está começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Hoje é terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. No programa de hoje teremos a participação de José Maria Trindade, Fernão Lara Mesquita, o coronel Gerson Gomes, Paulo Figueiredo e também Roberto Mota. Então, vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro entra com ação para invalidar votos de 5 modelos de urnas. Alexandre de Moraes dá 24 horas para o PL tratar de falhas de urnas também no primeiro turno das eleições. E o senador Eduardo Girão diz que Ricardo Lewandowski do STF tem culpa por caos e censura. Tudo isso e muito mais a partir de agora em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. E o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, anunciou em coletiva há pouco que a sigla entrou com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral para verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições de 2022. De acordo com o presidente da sigla, esse pedido é baseado em auditoria realizada pela empresa especializada Instituto Voto Legal. Nesse estudo, foram constatadas evidências contundentes de mau funcionamento das urnas através de eventos registrados nos arquivos logs. Em sua breve fala, Valdemar disse que o objetivo do pedido é proporcionar mais segurança ao pleito e mais transparência ao aparelho. Vamos acompanhar. É o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Engenheiro e presidente do Instituto, Carlos Rocha, disse que as urnas de modelos anteriores aos de 2020 são as que apresentaram falhas e explicou esses erros que foram encontrados. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015, essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas.
Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Ele denunciou também uma possível violação do sigilo de voto. Surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa muitas vezes desligar e ligar de novo. Isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que, na hora que a urna trava, e em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores de duas formas. Seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. E ainda durante essa apresentação, o advogado Marcelo Bessa falou das razões jurídicas do pedido. Segundo foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou o voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva aqui. Não se tem a certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação. Por fim, Bessa citou outro trecho do relatório e disse que o resultado do pleito seria outro se fossem consideradas apenas as urnas modelo 2020, que seriam as únicas auditáveis e fiscalizáveis. Acompanhe. Nesses erros que são recorrentes nessas urnas de de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Pois é, muitos assuntos para analisarmos. Para começar nossa rodada de opinião, Paulo Figueiredo, diretamente dos Estados Unidos. Paulo, seja muito bem-vindo. O adeus ao tremendão Erasmo Carlos. Cantor e compositor morre no Rio aos 81 anos. E a saudade de você ainda existe. A Jovem Guarda, os rocks dançantes e as baladas românticas.
os grandes sucessos com o parceiro Roberto Carlos. E a última grande apresentação na TV foi aqui, no Faustão, na Band. Uma das maiores zebras de todos os tempos na história das Copas. A Arábia Saudita vence a Argentina de Messi de virada por 2-1. A surpresa foi tão grande que o rei Salman decretou feriado nacional na Arábia. Mesmo desfalcada, a França estreia com goleada e de virada contra a Austrália. Goleiro Ochoa pega pênalti de Lewandowski e México empata com a Polônia. Anvisa faz reunião para decidir sobre o registro de nova geração de vacinas contra as variantes mais recentes do vírus da Covid. Quase 300 afegãos que fugiram do Talibã aguardam em aeroporto por refúgio no Brasil. Há 2 dias da estreia, Tite mantém os treinos fechados, mas algumas pistas podem estar aparecendo, como Vini Júnior no time titular. Um dos maiores nomes da música cubana, Pablo Milanés, morre aos 79 anos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Uma terça de pesadelo para os argentinos e êxtase para os sauditas. Numa das maiores zebras da história das Copas, a Arábia Saudita venceu a Argentina por 2-1 na estreia do Grupo C. Vamos então direto para Doha, no Catar, para falar... Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Foi preso o homem suspeito de esfaquear uma adolescente que estava a caminho da escola em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A própria mãe dele o entregou à polícia. A jovem teve vários ferimentos e o estado de saúde dela é grave. Veja agora os outros destaques desta edição. O adeus ao eterno tremendão. Erasmo Carlos morre aos 81 anos após ficar uma semana internado em um hospital do Rio de Janeiro. Influenciadora brasileira deportada dos Estados Unidos é presa ao chegar no Brasil. Cat Torres é acusada de tráfico humano. Terremoto na Indonésia. Passa de 260 o número de mortos após tremor que deixou 60 mil desabrigados e centenas de feridos. Está chegando a hora. Estamos a 2 dias da estreia do Brasil na Copa. Na Argentina, tristeza logo no primeiro jogo do Mundial. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. A polícia do Rio de Janeiro prendeu o segundo suspeito de envolvimento na morte de um major do Corpo de Bombeiros. Brian Costa Silva estava escondido na casa da namorada em Mesquita, na Baixada Fluminense. No local, os agentes encontraram um celular com o número usado pela vítima. O major Wagner Bonin foi sequestrado e morto depois de fazer fotos de barricadas colocadas por traficantes numa comunidade de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde ele morava. O corpo dele foi encontrado carbonizado.